Olá, colegas! Na aula de hoje, nós vamos fazer algumas considerações sobre um problema que eu considero um dos mais corriqueiros dentro da prática ortodôntica. É aquela necessidade muito comum de vocês precisarem verticalizar um molar inclinado. E isso vai variar de acordo com as opções que nos se apresentam. Porque, embora pareça muito simples uma verticalização do molar, vocês precisam ter controle sobre determinados aspectos que lhes sejam úteis para a oclusão. Ou seja, vocês vão verticalizá-lo sem intrusão, com fechamento de espaço, com abertura de espaço. Ou seja, são diversas opções que precisam ser muito bem esquematizadas e que são identificadas através de um diagnóstico preciso. E é esse diagnóstico que vai lhes permitir atingir aquele tão almejado controle biomecânico, que, na realidade, deve ser o principal atributo do ortodontista. O controle biomecânico sobre os elementos dentários que estão afetos à sua especialidade. Vem comigo. Pois bem, uma inclinação de molar, como vocês estão vendo aqui, no caso, uma perda de primeiro molar com inclinação do segundo, ou poderia ser uma perda de segundo pré com a inclinação de primeiro, não importa. O problema advindo é o mesmo em termos de rigidez ligamentar. Como vocês podem ver facilmente o grau de destruição ligamentar e óssea nesta região. O resultado num quadro como esse na oclusão é por demais evidente, provocado por prematuridades que geram contatos deflectivos e que provocam desvios compensatórios oclusais e articulatórios, com reflexos na função mastigatória, desequilibrando, consequentemente, o sistema. Para fazer face a tais problemas, cabe ao ortodontista o conhecimento básico de princípios físicos que norteiam todo o procedimento biomecânico necessário. Sem isso não há saída. Por exemplo, identificando os centros de resistência, conceitualmente semelhante ao centro de massa, isto é, a massa de um corpo inteiro como se fora concentrada em um único ponto. Ou então, aquele ponto na qual uma força incidente provoca um efeito de movimento translatório, uma translação. Note-se que, em relação ao dente, este centro de resistência varia segundo o grau de implantação óssea. Já o centro de rotação refere-se àquele ponto ao redor do qual há o giro, e está sempre localizado sobre uma reta perpendicular à trajetória seguida pelo centro de resistência, podendo situar-se ao longo da linha axial do dente ou mesmo fora dele, ou no infinito, como no movimento de translação. O conceito de relação momento-força refere-se, de um modo geral, aos diversos tipos de movimento induzidos pelo esquema de forças atuantes sobre um dente ou um grupo deles, desde que rigidamente ferolizados, que comportam-se como se for uma única peça, ou seja, inclinação descontrolada, inclinação controlada, translação ou inclinação do raiz, dependentes de uma relação momento-força em relação ao bracket ou ao tubo, com os valores de 0 nessa relação, 5:1, 10:1, 15:1, respectivamente. É ele quem vai determinar o tipo e a quantidade de movimento de um elemento dentário.
Individualizando o molar, por exemplo, exclusivamente o diagnóstico vai indicar qual tipo de movimento é desejado. Por exemplo, uma rotação distal de coroa e mesial de raiz com centro de rotação aqui aproximadamente coincidente com o centro de resistência. O centro de rotação da raiz com rotação distal da coroa. Individualizar o centro de rotação aqui em cima, na região da coroa, que nós vamos então, a partir desta, produzir uma rotação mesial de raiz. E mais, associando tais movimentos com a concomitante extrusão ou intrusão do molar, além do fechamento de espaço ou abertura de espaço durante a verticalização. Lembrem-se, é o diagnóstico quem vai determinar as opções. Daí a absoluta necessidade do ortodontista dominar as leis da biomecânica e saber aplicá-las com consciência. Quem deve ser inteligente é o ortodontista, não fios e brackets que lhe são naturalmente subalternos, não? E então, tendo em vista essas premissas, aquilo que vocês querem exatamente atingir, vocês vão ter que lançar mão de certas técnicas que vão facilitar sobremaneira todo o movimento que vocês individualizaram. E a mecânica segmentada de Ricketts, de Burston, que é de uma riqueza fantástica em termos de possibilidade de agir fisicamente em um ser biológico, provocando reações biofísicas, e que vocês vão ter completo controle sobre aquilo que vocês estão pretendendo. Não há outra saída a não ser isso, porque, como se trata, gente, isso é preciso ficar muito claro, de princípios físicos baseados em leis físicas. Isto que eu vou mostrar para vocês não é nenhuma elucubração, é uma realidade. E não se pode remover uma lei física, uma lei biofísica, como se eliminasse uma lei revogando-se disposições em contrário. Sempre que vocês vão agir sobre um elemento dentário ou um grupo de dentes e pretenderem controle, vocês vão estar frente a estas leis, que elas existem e, repito, não podem ser revogadas. Então, o mais sensato, meu jovem colega ortodontista, é estudar muito biomecânica, porque fora disso, o empirismo vai acabar por levar a nossa especialidade para um patamar que não é muito agradável. Vamos comigo. Situação como essas que os colegas podem perceber, pode haver, eventualmente, alguma necessidade de alinhamento e nivelamento do setor anterior, que deve ser feito previamente, seja com fios com calibres sucessivamente mais calibrosos, por exemplo, 012, 014, 016, 018, ou então esses fios mais recentes de última geração, com inclusão de cobre, e que permite que vocês façam rapidamente esse alinhamento e nivelamento, que vai servir como um controle e como uma ancoragem. O diagnóstico vai orientar o procedimento, sem dúvida. Porém, é a biomecânica quem conduzirá o procedimento. Vendo esse caso aqui, por exemplo, vocês precisam, através do diagnóstico, saber o que vai ser útil para essa oclusão. Vocês devem ver o nível da oclusão, a altura do molar que está inclinado, a necessidade de verticalizá-lo sem extrusões ou verticalizá-lo
com extrusões, o que é muito raro, porque normalmente a oclusão gera problemas muito graves, problemas de contatos prematuros e tudo mais. Ou então uma verticalização com intrusão. Fechamento de espaço, abertura de espaço, enfim, todos esses elementos precisam ser previamente catalogados para vocês estabelecerem um protocolo de tratamento para agir de uma maneira adequada. É nessa hora que uma análise das condições oclusais se faz necessária, antes de qualquer procedimento. É notório que o emprego de arcos contínuos, com ou sem alças, invariavelmente produzirá uma intrusão no segmento reativo e uma extrusão no ativo, ou seja, no molar. É a manifestação da terceira lei de Newton, que diz que a toda ação corresponde uma reação igual em magnitude e direção, porém, em sentido contrário. Caso o diagnóstico considere benéfico uma extrusão, tudo bem. Porém, na grande maioria das vezes, ela é deletéria para a oclusão em termos de consequência de prematuridades em seus desvios compensatórios. Então, o que fazer? Lançar mão do enorme acervo mecanoterápico permitido pelas técnicas segmentadas, pela paratologia bioprogressiva de Ricketts, tanto quanto a de Burston, absolutamente indispensáveis quando se pretende controle nas movimentações dentárias. A respeito dessa lei de Newton, vamos interpretar essa figura aqui e repetir o sentido dessa lei. A toda ação corresponde uma reação de igual magnitude e direção, porém em sentido contrário. Esta é a famosa terceira lei de Newton e que serve como uma bússola que vai justificar, iluminar o caminho de todo o tratamento que vocês vão utilizar, princípios físicos, né? Muito bom. Vamos imaginar que esse pescador tem a sorte de pescar esse peixe aqui. Ó. Vamos fazer uma suposição. Vamos supor que esse peixe tenha 20 quilos. E que para içá-lo ele vai ter uma reação, esse vai pesar 20 quilos. Essa força do tracionamento do peixe. Esses 20 quilos virão em sentido contrário, na mesma direção e em sentido contrário. Vamos supor que houvesse aqui uma balança. E suponhamos que esse pescador aqui pesasse 60 quilos. Na hora que ele puxa esse peixe de 20, ele tem uma reação de 20, ele vai acabar pesando quanto? 80 quilos. Isto é real. Isto é física. Isto não se remove da nossa realidade. E como nós vamos medir em termos reais na boca? Através do dinamômetro. Então, parece-me que é pacífica a ideia de que para vocês terem um domínio pleno sobre as forças incidentes, vocês vão precisar não apenas dos dispositivos que vocês vão empregar, mas também dos elementos dosadores dessa força. E, na realidade, eu posso afiançar a vocês. É indispensável o dinamômetro. Então eu vou dar um exemplo para vocês terem isso daí mais presente. Vamos supor este caso aqui que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui um cantilever, né? Ele é feito com fio 17 por 25, TNA. Eu procuro empregar fios e brackets 18 por 30, porque assim eu posso utilizar os fios e a mecânica de Ricketts
quando tenho interesse, e também a de Burston. Embora exclusivamente a de Burston haja uma preconização para um bracket 22 por 30, 22 por 28, podendo utilizar fios até 19 por 25. Mas vamos trabalhar com esses brackets e fios de Ricketts, que vai ser interessante e propiciar resultados satisfatórios para todos os casos. Introduzindo, por exemplo, o setor molar aqui no tubo, é claro que a extremidade virá nessa parte. Vocês vão pegar essa extremidade, que tem um ganchinho, e apoiar neste arco segmentado aqui. O que vai acontecer? Vai haver uma força de extrusão nesta região, com uma intensidade que vai depender da angulação que vocês resolverem empregar aqui. Se vocês precisarem de 100 gramas, vocês abram, por exemplo, uma angulação correspondente a 40 graus. Se não deu 100 gramas, vocês aumentam essa angulação. Enfim, está amplamente ligada à disponibilidade de intensidade de forças que vocês podem medir com o diagrama. Pois bem, já nesse segundo desenho, vocês colocam o que vai acontecer. Vai haver uma força intrusiva nessa região. Isso é inevitável. Como é inevitável a força extrusiva, de igual magnitude e direção, porém sentido contrário. Eu quero ser chato. Não adianta querer revogar princípios físicos. Isto existe sim. Ao mesmo tempo em que há este movimento, vocês percebem que existe uma força binária aqui. Na hora que este fio é colocado aqui, vai haver uma força na região do tubo, fazendo com que essa força binária promova o quê? Uma inclinação distal. Vamos ver um outro exemplo aqui. E é muito importante que vocês tenham noção do que vem a ser um sistema estaticamente determinado e um sistema estaticamente indeterminado. Vamos citar esses dois exemplos. Neste primeiro exemplo, nós estamos utilizando um cantilever, ou uma alavanca, em que vocês estão vendo o setor molar penetrando no tubo. E a extremidade oposta, ela vai apenas apoiar-se na região anterior, ancorar-se na região anterior. Não existe tubo aqui, certo? Então, na hora em que este segmento atua, apoia-se aqui, vai haver uma força, o quê? Binária nesta região. Binária. E com uma inclinação distal, de coroa. Além do quê? Além de uma força intrusiva aqui e extrusiva aqui. Então, guardem bem o exemplo deste modelo. Aqui o cantilever está ativado com uma determinada força prevista firmemente com um dinamômetro, e depois o cantilever em posição, produzindo a força intrusiva e a força extrusiva. Na realidade, essa ferrulização de diversos elementos dentários, firmemente, produz uma ancoragem natural que vai o quê? Vai praticamente eliminar esta força e vai restar apenas a verticalização com intrusão. Já esse sistema estaticamente indeterminado é o contrário. Vocês veem que a extremidade aqui desse cantilever penetra num tubo cruzado. E na hora em que há a ativação desse fio, vai produzir uma força binária nessa região. E quando introduzido aqui, vai haver o quê? Uma força intrusiva.
Se ao utilizarmos o mesmo cantilever, empregando agora a extremidade oposta aqui, ao ativar vai haver uma força intrusiva na região anterior e extrusiva na região posterior. Então, o sistema estaticamente indeterminado é aquele cuja alavanca possui forças binárias em ambas as extremidades, tornando difícil a quantificação precisa de qual força, qual intensidade de forças vocês vão ter em um ou em outro lugar, seja no segmento alfa, seja no segmento beta. Então, repetindo, sistema estaticamente determinado, vocês têm forças binárias e apenas em um elemento, e uma capacidade perfeita de identificar a intensidade de força que vocês estão aplicando. Possui forças binárias em ambas as extremidades. Uma força binária praticamente impede uma leitura precisa da outra.